começar agora com emoção, o programa que toca o coração. Palavra da verdade nessa estação. A partir de agora, na Cultural FM, programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. No ar, programa Palavra da Verdade. Mesmo quando a estrada parecer deserta, a fé nos guia e a porta está aberta. Na palavra, força pra continuar. A graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, meus prezados ouvintes. Estamos aqui para iniciar mais um programa Palavra da Verdade. Estamos aqui nos nossos estúdios com os nossos colaboradores, pastor Claudomir, Elierquim Araújo. Estamos felizes com a presença do nosso amigo e companheiro Jeová Santiago. Boa noite a todos vocês e fique conosco, já passando a palavra para o pastor Claudomir para as suas saudações. Nós queremos saudar os nossos ouvintes, dizendo a nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui para podermos refletir acerca das coisas contidas na Palavra de Deus, que certamente irão nos edificar e trazer assim uma palavra de despertamento para aqueles que ainda não conhecem o nosso Deus como único e verdadeiro Deus, e que nesta noite tenham a oportunidade de refletir sobre a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém. Elierquim? Graça e a paz. Hoje, pastor Galvão, queremos que os nossos ouvintes preparem o seu coração, porque a mensagem de hoje vem diretamente do Sermão da Montanha, o ensinamento por Jesus Cristo. Hoje o pastor vai falar sobre o Sermão da Montanha. Fique com o coração aí aberto, porque hoje nós vamos falar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa sabedoria para falar, me levar essa palavra para você, meu prezado ouvinte. E que o Espírito Santo possa também tocar no seu coração e que hoje seja um dia de salvação. Amém. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor amado, porque estamos aqui, Senhor amado, participando neste momento, ó Deus, com aqueles que fazem a Palavra da Verdade, e queremos, ó Deus, suplicar, Senhor amado, a tua direção, a unção do teu Espírito Santo, para que, ó Deus, iluminados pelo teu Espírito, possamos, ó Deus, compartilhar aquilo que tu queres revelar aos nossos corações nesta noite. Ó Deus amado, que sejamos de fato fiéis e leais, amado Deus, aquilo que temos ouvido da tua parte, e que aqueles que nos ouvem possam estar, ó Deus, com os corações solícitos e preparados para receber a tua mensagem. Permanece conosco, amado Deus, nos iluminando, nos inspirando e abençoando cada uma de nossas vidas, nossas respectivas famílias, Pai, e também os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. De Deus derrama. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A leitura proposta pelo programa para o programa de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra inerrante de Deus: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se deles os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Que o Senhor aplique essa leitura em nossos corações. Tantos que ouvirão sobre a relva o seu falar, o sermão mais lindo que ele proferiu. Tantos que sentaram pouco a pouco a escutar a doutrina pura do seu santo amor. O vento da montanha se sentia ali, a brisa leve e o cheiro da manhã. Olhos e ouvidos tão atentos, sim, algo novo que nunca se ouviu. Tantos que ouviram sobre a relva o seu falar, o sermão mais lindo que ele proferiu. Tantos que sentaram pouco a pouco a escutar a doutrina pura do seu santo amor. O vento da montanha se sentia ali, a brisa leve e o cheiro da manhã. Olhos e ouvidos tão atentos, sim, algo novo que nunca se ouviu. O teu amor eu senti de clareza para mim, disposto estava a te seguir ali. A tua luz revelou a distância entre nós, somente a graça pra me socorrer. O teu amor eu senti de clareza para mim, disposto estava a te seguir ali. A tua luz revelou a distância entre nós, somente a graça pra nos socorrer. O teu amor Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. PE Farma, em parceria com os laboratórios, tem o menor preço em medicamentos, visite e comprove. A PE Farma, junto com a CIMED, vem apresentar toda a linha de Lavitan, com desconto especial. Agora lembre-se, Lavitan não é remédio, Lavitan é suplemento alimentar que seu corpo necessita. PE Farma,
Farma, na Avenida Santo Antônio, em frente ao Banco do Brasil. Peça agora seu medicamento pelo zap 98950-2400. Ei, você aí. Ei, psiu. É você mesmo. Quer comprar instrumentos musicais barato de verdade? Então vá à Só Som Eletros. Violão, pandeiros, flautas e outros, tudo direto da fábrica. Só Som Eletros também tem as melhores ofertas em caixas amplificadas. Microfones, Só Som Eletros. Tudo de música, tá na Só Som Eletros. Fica na travessa da Câmara Municipal de Limoeiro. Só Som Eletros, tudo de música para você. E aí, quer mudar de vida? Garanta já seus prêmios com a Shinerai. Compra tua moto, entra no site da promoção e participe agora mesmo. São milhões de prêmios e sua chance pode estar aqui, agora. Promoção Shinerai, entrega tudo com o Natanzinho. Atenção! Chegou em Limoeiro a loja 100% Ortobon. Agora você vai comprar o seu colchão com desconto de 20% e pagar em 10 vezes nos cartões ou à vista pela parceria da fábrica com desconto de até 30%. Colchões Ortobon, o melhor do Brasil. Estamos localizados na rua Dr. João Nóbrega, número 35, próximo à Praça da Bandeira, em frente à Edson Ótica. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade. Hoje é o dia 2 de novembro, o dia que se comemora o Dia dos Mortos. Finados quer dizer fim do tempo para um que foi embora, que partiu, né? E o programa Palavra da Verdade quer parabenizar todos os nossos amigos, parentes que já partiram para o outro lado. E lembrando que foi muito bom o tempo que passamos juntos. Eu, por exemplo, tenho muita lembrança e muita saudade da minha mãe, da minha esposa e de tantos outros amigos que passaram por essa vida, por esse plano e já estão no outro. Pastor Claudomir? Nós queremos também reiterar, né, nossas homenagens àqueles que conviveram conosco, né, e parentes, amigos que já partiram também, muito embora nós saibamos que a palavra de Deus nos fala que não temos comunicação com o mundo dos mortos, e aqueles que o fazem contrariamente à vontade de Deus e à orientação bíblica, né? A Bíblia diz que maldito é aqueles que invocam os mortos, porque de fato os mortos não vêm mais aqui a esse plano. Depois da morte segue-se o juízo, conforme diz Hebreus 9:27. O indivíduo morre só uma vez e vem depois disso o juízo. Então essa é a nossa compreensão, mas não podemos deixar de reconhecer, né, que temos assim, saudades, né? Lembranças boas de amigos que conviveram conosco, labutaram aqui neste plano. Mas o tema do programa de hoje é as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte. E nós já fizemos tanto programa aqui, 10 anos que a gente fala o programa Palavra da Verdade, foram tanto tema, né? A fé, a graça, a esperança, a ressurreição. Mas hoje a gente se depara com esse texto, o Sermão do Monte. Aí, para a gente compreender, o primeiro versículo que nós vamos falar é o 3, né? Primeiro ele diz que Jesus, olhando a multidão, ele subiu ao monte. Eu acredito que o monte não era esse monte aí do Redentor aqui atrás da gente. Era um monte, era um lugar, era um relevo que ele pudesse ficar acima dos que estão embaixo lhe escutando, né? Essa é que é a ideia da gente, e aqui era um lugar elevado. A situação geográfica favorece a questão da acústica, né? Agora, essa é a compreensão. Agora, quem estava ouvindo? 12 amigos seus e mais a multidão que acompanhava Jesus. Por quê? Primeiro porque acompanhava pensando em comida, né? Em pão, em vinho, em outras coisas aí, tirar vantagem disso aí. E andava à procura de Jesus. Primeiro, quem escreveu esse Sermão do Monte o escritor. Ele escreveu para os judeus.
Ele escreveu para o judeu. A cultura judaica era uma cultura diferenciada. Rico é quem tem poder, né? Outra coisa, esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele é muito profundo. Um filósofo hindu, ele chegou a dizer ao cristão que se o Novo Testamento pegasse fogo, ficasse só esse capítulo 5, já estava em bom tamanho. Aí você se encontra no primeiro versículo, Jesus dizendo que está num monte elevado, e ele começa a falar e dizer que bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Hoje de manhã, após eu voltar do programa, eu fui abordado Voltar do café, né? Eu fui abordado por um testemunho de Jeová, e ele me perguntou o que era reino. Eu disse que reino é governo, né? E aqui ele está dizendo, os pobres de espírito, porque deles serão o reino do céu. Aí a gente tem que saber o que é pobreza, né? Primeiro, né? Economicamente é o que pobreza? É qualquer coisa capaz de satisfazer uma necessidade humana. Você chega perto de mim, na necessidade, pede uma coisa, eu lhe dou uma bolacha creme crack. Eu satisfio a sua necessidade. Aí a gente vê muita por aí, né? Isso é muita pobreza de espírito. Não vê? A gente escuta isso aí por aí, né? Você escuta sempre aí. Mas, rapaz, que pobreza de espírito? Ô fulaninho, vamos para tal lugar. Eu não vou não, porque não posso. Aí Jesus está dizendo que esse pobre de espírito é quem herdarão o reino do céu. O que é pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? Pastor Claudomir? Eu gostaria de fazer algumas considerações, Galvão, antes de entrarmos propriamente na compreensão dessa expressão de Jesus. Primeiramente, a questão geográfica. Você falava sobre a questão do monte e não se tinha, evidentemente, os recursos que nós temos hoje. Nós estamos aqui, né, munidos de um equipamento, talvez de última geração, não conheço muito bem, não sou muito afeito a compreender esse mundo aqui. Da comunicação, né? Da comunicação, mas não se tinha esse recurso. Então, geralmente, os mestres, eles ficavam num lugar mais elevado e o seu auditório ficava favorecendo a questão acústica, né? Porque você vê que Jesus falou para uma multidão e a multidão ouviu de maneira muito tranquila, né? Muito audível mesmo. Ele foi entendido. Muito claro, né? Muito claro. E depois ele começa tratando justamente sobre a questão da bem-aventurança. Nós tratamos aqui em off. O que é bem-aventurança? Né? Bem-aventurança é felicidade. É feliz o homem que é pobre de espírito. Daí, como o Galvão frisou aqui, muitas vezes, de maneira equivocada, nós usamos os termos bíblicos de maneira deslocada. Aquele lá é um pobre de espírito, como se fosse alguém miserável, alguém desprezível, né? Desprezível, enfim. Mas o que Jesus está dizendo na realidade aqui é que é bem-aventurado, é feliz o homem que não atribui a si mesmo nenhum valor que possa substituir aquele que é o valor dado a ele pelo próprio Deus. Até pela cultura, né? Porque na realidade essa pobreza aqui é o entendimento que nós somos desprovidos de qualquer mérito, de qualquer valor que possa nos dar o direito de nos impormos a Deus. Nós somos totalmente dependentes dele. É a perca do orgulho. Do orgulho. É o esvaziamento do indivíduo, entendendo que Deus é quem o preenche em todas as dimensões da sua existência. Ou seja, é como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Quando ele diz nada, nada é um termo absoluto. Nada é nada. Fora de nada não tem nada. Né? É como tudo. Tudo é tudo. Então, quando Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, ele está dizendo que você é totalmente, e eu, somos totalmente dependentes dele. A Bíblia diz que Jesus é o autor e é o consumador da fé. Veja como é interessante. Os conselhos dele é negócio incrível, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Nele a fé se origina, porque ele é o autor. Tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa relação com Deus é iniciativa do próprio Deus. O homem não tem iniciativa alguma. Então, o que é revelação? Por exemplo, a gente fala revelação de Deus. O que é revelação de Deus? Literalmente, o termo revelação significa tirar o véu. Então, não sou eu nem você que
escrutina Deus, que investiga Deus. Não, ele se revela. E nós o conhecemos à medida que ele se revela. E aqui nós estamos diante de um aprofundamento dessa revelação, quando Jesus fala dos valores. Muitas vezes o indivíduo acha porque ele tem uma posição social elevada, do ponto de vista espiritual, isso é prevalecente. Eu acho lindo o trato nas nossas igrejas, porque muitas vezes o camarada é um juiz de uma determinada comarca e ele é um mero membro da igreja. Irmão. E às vezes tem um camarada que é faxineiro, é o gari da cidade, é um diabo da igreja, é um presbítero, é alguém que a igreja atribui a ele uma função dentro da economia da igreja que faz jus àquilo que Deus separou ele para ser. Porque vocação, né, a gente não é dita vocação para ninguém. Eu tenho dito nas igrejas que eu tenho passado o seguinte: muitas vezes, vamos consagrar o irmão para ele ser diácono. Ele nunca vai ser. A igreja precisa consagrar o irmão porque já identificou nele aquelas qualidades que pode proporcionar à igreja o entendimento de que ele tem aquele ministério. A igreja apenas consagra, reconhece. É a questão do pastor. Você tem o pastor chamado, tem o chamado pastor. Não estou aqui para me colocar acima de ninguém, absolutamente. Agora, uma coisa que eu tenho muita convicção é do meu chamado para o ministério pastoral. E eu sei da dependência que eu tenho de Deus no meu ministério. Eu não sou prevalecente em nada. O que prevalece na minha vida é a glória de Deus. Paulo disse: aquele que glorie-se no Senhor. E é por isso que, nesse entendimento, Paulo disse que era o mais miserável dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Aí tem esse reconhecimento. Quantas vezes se me permite a experiência pessoal, quantas vezes eu zombei de crente? Para onde é que vai aquele bando de besta? Os irmãos passavam com a Bíblia debaixo do braço para evangelizar e eu ficava desdenhando. Ficavam, né? E, no entanto, hoje eu estou aqui pregando esta palavra porque Deus se revelou a mim pela sua misericórdia e graça, pelo seu amor. E eu me entendi pobre de espírito. Eu preciso dele, eu dependo totalmente dele. E a pobreza é isso aí. É isso aí, justamente é essa questão. É essa questão aí da pobreza. Não é você que... Pobreza porque você não tem recurso. Aí, quando Jesus está falando aí, não é esse pobre aí, não. É o material. É o pobre material sem recurso. Ali aqui? Pastor, eu analisando aqui, pensando aqui, eu fico... O Sermão da Montanha não é apenas um discurso, é um convite à transformação. Jesus está chamando para vivermos uma vida do reino, né? Um reino onde o maior é quem serve, onde o perdão vence o ódio, onde o amor é a lei suprema. Meu querido ouvinte, pergunte a si mesmo hoje sobre o que está fundamentado, ou a sua vida está construída no reino de Deus. A atitude se reflete a um reino especial, um reino de Deus. A gente tem visto muito aí nas igrejas, né, que hoje é é tanta igreja, tanta seita, tanta coisa que aparece. E eu já vi muito falar, o pastor também, vocês aqui todos já, meus ouvintes também, vocês já ouviram falar da teoria da prosperidade. É como se você... Teologia, né? Teologia da prosperidade, né? É feito uma troca de moeda assim, pastor? Não, como é esse negócio? A teologia, ela preconiza justamente essa questão da riqueza material, né? O indivíduo, ele tem que ter saúde eterna. Ele vai morrer de saúde, né? Porque pela teologia toda doença é sinônimo de pecado, e se você não consegue superar a doença ou curar a doença é porque você está em pecado. Essa é a compreensão errônea. Errônea. Porque você vê, por exemplo, Paulo, que muitas vezes mandava um lenço para colocar sobre o enfermo e esse era curado. No entanto, ele escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele disse: Timóteo, quando tudo beber deságua, coloca um pouquinho de vinho por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Ele recomendou a Paulo uma sangria para que Timóteo tomasse uma sangria para poder melhorar do estômago ou curar o estômago. Mas, no entanto, ele poderia, como hoje compreende os da teologia da prosperidade, que ele poderia aqui já estar queimando aquela enfermidade. Não, e até hoje, pastor Claudomir, hoje no Café com Fé, porque a gente fala do Café com Fé, a pessoa pensa que é uma festa, né? Mas nós temos a nossa parte também espiritual. E hoje de manhã ali aqui levantou duas questões muito difíceis no café. A primeira foi ele falar que Paulo tinha um amigo e que esse amigo foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que o humano não pode. E quem era esse amigo dele? Ele próprio. Ele mesmo, né? E também se falou foi o pastor que falou nesse negócio na ressurreição. Jesus dizendo que Maria disse: ó Senhor, se tu tivesse aqui,
As irmãs Maria, Lázaro e Marta, né? Se tu tivesse aqui, teu irmão não teria morrido. E ela tinha mandado um recado para Jesus. Vê que qualidade de amiga. Ele mandou: teu amigo do Lázaro está enfermo. Está enfermo. Ele manda dizer de volta que o quê? Que a enfermidade dele não era para morte. Não era para morte. Depois ele chega lá e diz a Maria que eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele diz, Galvão, pegando a carona no que você está dizendo, quando ele diz que foi para a glória de Deus aqui é para a manifestação do poder de Deus, para que as pessoas conhecessem Deus através da sua manifestação sobrenatural. Porque os sinais são para os infiéis. Porque quando ele chegou lá... O fiel não precisa de sinal, não. Ele já tem o sinal. Cristo habita em nós. E quando ele chegou lá, na que está falando hoje em morte, né? Ele chegou lá, o cadáver já estava, fazia 4 dias que estava sepultado. Estava em estado de decomposição, né? E Jesus, pelo poder dele, ele podia mandar e sai daí, Lázaro, vem embora para cá, tu não morresse não. Para o pessoal ficar aí atônito. Ele disse: tirai a pedra. É aquela coisa que eu posso fazer, eu faço. Agora, o que eu não posso, que é impossível, para dentro, quem faz é ele, né? Então, isso aí acontece conosco. Foi duas passagens que nós acontecemos no café hoje, né? E Jesus disse que eu sou a ressurreição e a vida. E sobre o nosso tema de hoje, né, do Sermão do Monte, nós estamos no primeiro versículo ainda, tem 12. Nós lemos 12. E interessante. Estamos no primeiro, e eu acredito que a gente não vai terminar no primeiro. Não, porque na realidade vai ficar para outro programa. O Sermão do Monte, ele é do capítulo 5 ao capítulo 7. Nós estamos só nas bem-aventuranças. Bem-aventuranças, Entendeu? Sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar.
gente vai mergulhar em um dos discursos mais poderosos e influentes da história, o Sermão do Monte, que está lá em Mateus, capítulo 5. Muita gente chama esse sermão de a constituição de um novo reino, porque ele realmente estabelece os princípios para uma forma completamente nova de viver. E olha que interessante, Jesus começa esse discurso todo indo direto num ponto que todo mundo busca, a felicidade. Só que a resposta que ele dá é totalmente contra-intuitiva. A palavra que ele usa, bem-aventurado, no fundo quer dizer feliz. E é assim que ele descreve quem são os cidadãos do seu reino. Então, bora lá. O nosso caminho vai ser este. Vamos entender esse projeto, começando pelo caráter das pessoas desse reino e indo até o padrão máximo que elas são chamadas a viver. Vamos começar pelas famosas bem-aventuranças. E é importante entender que elas não são só umas frases bonitas, sabe? Elas são a base, os valores fundamentais, o DNA desse novo reino. Aqui estão elas, as 8. Vale a pena dar uma olhada em cada uma. O que salta aos olhos de cara é que essas características, ser pobre de espírito, chorar, ser manso, isso vai totalmente na contramão de tudo que a nossa sociedade costuma valorizar como sucesso. E este comentário da Rosana Barros resume a ideia de um jeito perfeito. Qualidades como a mansidão ou o luto, que muitas vezes são vistas por aí como sinais de fraqueza, aqui são completamente ressignificadas. Elas se tornam fontes de uma força e de uma felicidade verdadeiras. Então, o ponto de partida de tudo isso é a humildade. Ser pobre de espírito não tem a ver com dinheiro, mas com reconhecer a própria necessidade espiritual. É a consciência de que não dá para viver essa nova vida com as próprias forças. Essa é, digamos, a porta de entrada para o reino. Ok, agora vamos avançar um pouco. A gente sai do caráter interno da pessoa e começa a ver qual é a influência dela no mundo lá fora. E aqui vem o chamado bem claro para a ação, para se envolver com o mundo e não para se isolar. A ideia tem um efeito positivo que transforma. Pensa no sal. Ele preservava a comida, dava sabor. A metáfora é essa, influenciar a sociedade para melhor. Só que junto com o chamado, vem um aviso bem sério. Se um seguidor perde essa característica que o diferencia, ele se torna ineficaz. É como um sal que perdeu o salgado, não serve para mais nada. E a outra imagem que ele usa é a da luz, e o ponto aqui é brilhante. O propósito dessa influência não é a autopromoção. A ideia é que a luz brilhe de tal forma que as pessoas vejam as boas obras e a glória seja direcionada para Deus e não para a pessoa. Tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, Jesus estava vindo para cancelar as leis antigas, como os 10 mandamentos, por exemplo? A resposta que ele dá é um não bem direto. Ele não veio para apagar a lei, mas para cumprir. O que isso significa? Significa mostrar o sentido mais profundo, mais completo da lei, revelar o propósito original dela. O padrão, então, não era só seguir regras externamente de forma meticulosa como os fariseus faziam. A meta era buscar uma justiça que fosse muito além disso. Mas além como? Era algo bem mais profundo. E é aqui que ele aprofunda a lei de uma forma radical. Ele muda o foco. Sai da ação externa, daquilo que se faz, e vai direto para a motivação interna. Vai para o coração. Vamos pegar o exemplo do assassinato. Jesus vai na raiz do ato, que é a raiva. Nesse novo reino que ele apresenta, a condição do coração, a intenção, é tão importante quanto a ação em si. Não se trata só de não matar, mas de lidar com a raiva que pode levar a isso. O mesmo princípio vale aqui. A lei contra o adultério é expandida, não é só sobre o ato físico. O problema, segundo Jesus, já começa bem antes, no pensamento, no coração. E aqui a mudança é talvez a mais radical de todas. Aquele princípio de olho por olho, que na verdade era uma lei para limitar a vingança, é totalmente transformado. Vira um chamado para responder à injustiça com graça, abandonando completamente a ideia de retaliação. Todos esses ensinamentos vão se afunilando, culminando em alguns dos mandamentos mais exigentes e revolucionários de todo o sermão. Esse era um comando revolucionário. Ele desafiava de frente a cultura da época, que muitas vezes aceitava o ódio aos inimigos. E é curioso que, embora a ideia de odiar o inimigo fosse popular, ela não estava na lei original. E tudo chega neste clímax, neste chamado à perfeição. A grande pergunta é, o que isso significa de verdade?
É uma exigência impossível? Um comando para nunca mais errar na vida? Bem, a chave parece estar na palavra grega original télios. Muitos comentários explicam que ela não significa sem falhas, mas sim completo, maduro ou íntegro. O alvo é desenvolver um caráter que reflita o amor de Deus, que é um amor imparcial que se estende a todos, justos e injustos. E assim, o sermão termina nos deixando com um padrão que parece humanamente impossível de alcançar. E isso nos joga de volta para o comecinho de tudo, a bem-aventurança dos pobres de espírito. No fim das contas, a conclusão que fica é que essa nova vida não pode ser vivida por esforço próprio, mas somente a partir de uma dependência humilde de um poder que está além do nosso. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que vem, sede da justiça de Deus, justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração altíssimo, sai essa nação, é o clamor da igreja que te Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh meu Deus, oh meu Deus, nossa oração altíssima, sai essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh meu Deus, nossa oração altíssima, sai essa nação, é o clamor da igreja que te Levanta suas mãos e comece a declarar e profetizar sobre essa nação. Cantamos assim: só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu. Estamos apresentando na Cultural FM, programa Palavra da Verdade, mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro. Estamos voltando com o programa Palavra da Verdade e nós temos que fazer uma menção ao termo bem-aventurado. É uma felicidade, é uma super felicidade. É um negócio fora do comum mesmo. É um estado de quê? De graça, né, pastor? E nós vemos nesse versículo primeiro que nós lemos, né? Jesus dizendo que bem-aventurado é o
pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quer dizer que para eu ser salvo, basta ser pobre de espírito, né? Pastor Claudomir? Quando nós entramos nessa dimensão da compreensão, da nossa autocompreensão, né, e da nossa carência por um ser, porque adorar é justamente a contemplação do ser criado diante do ser criador. E esse entendimento, essa compreensão nos leva justamente a compreendermos a revelação de Deus para a nossa vida, a partir do plano de salvação que Ele traz para a humanidade. E esse reconhecimento nos leva justamente a dependermos totalmente dEle, né? E não vemos nenhum mérito em nós. Muitas vezes o indivíduo tem uma vida reta, uma vida íntegra, aí acha que isso pode ser usado como exigência de Deus. Uma barganha. Uma barganha com Deus. Não, mas Senhor, como Ezequias, o rei Ezequias, né? Quando ele recebeu a visita do profeta, morrer, né? Ele se virou para o canto: Senhor, eu tenho andado retamente na tua presença e tal. Barganhou tanta coisa. Barganhou, né? Ele recebeu 15 anos de vida a mais, verdade. Mas a vida eterna não é fruto de barganha. A vida eterna, ela é por iniciativa do próprio Deus, que abandonou o seu trono de glória, assumiu a nossa condição humana e cumpriu o preço exigido por Ele mesmo, através da sua justiça. Ele diz que toda alma que pecar, essa morrerá, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse Deus que se fez maldito por nós, se fez injusto por nós e assumiu nosso lugar na cruz do Calvário, Ele nos proporciona agora pela fé, quando eu aceito esse sacrifício e me coloco ali na condição de ter os meus pecados expiados, os meus pecados pagos na cruz, através do seu ato de amor, mas ato de justiça, eu passo agora a ser justificado por Ele, né? Essa compreensão é justamente a expressão que eu tenho de demonstrar a minha pobreza de espírito. Eu sou pobre de espírito porque em mim não há mérito nenhum para que eu possa me valer, para que eu possa eu mesmo me salvar. Eu não tenho condições para isso. Mas eu sou salvo, você é salvo, e todos nós. Você também, meu amado ouvinte, você é alvo desse amor de Deus em Cristo Jesus. E a sua compreensão de ser alguém pobre de espírito lhe condiciona a receber o amor de Deus na sua vida pela fé. Esvaziar-se do orgulho, né? Do orgulho, né? O homem em si é orgulhoso, né? Assumir de maneira humilde a sua condição. Que você queira ou não, a condição é essa. Por isso que a Bíblia diz: toda a língua confessará e todo o joelho se dobrará diante dele. É o reconhecimento. O reconhecimento. Isso aqui. A gente vê lá na crucificação de Jesus, tem dois ladrões, né? Profissão do ladrão. Ladrão. É bom, não. Malfeitor, né? Então, um lá se vazia e diz: Senhor, rapaz, primeiro ele retrunca e até diz ao outro seu colega, né? Rapaz, esse homem não tem nadinha não, né? E ele se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E Jesus diz a ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando eu perguntei aqui ao pastor inicialmente, ele disse: quer dizer que para eu ser salvo, basta eu ser pobre de espírito? Compreender o plano de salvação de Deus e me valer desse plano de salvação em meu favor, em favor da minha reconciliação com Ele, sabendo que não há mérito nenhum em mim para que essa reconciliação seja feita. O nosso desejo, pastor, aqui do programa Palavra da Verdade, é que nossos ouvintes entendam isso. Talvez não seja muito fácil de entender, mas o plano é esse mesmo. É você aceitar Jesus quando o seu único e suficiente Salvador. O caminho, né? Justamente é esse: é você, a partir do momento que você se esvazia e passa a ouvir a voz de Deus e dá ouvidos à voz de Deus, você é alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Você é um pobre rico. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto
programa Palavra da Verdade. Vamos passar a palavra para o pastor Claudomir, que vai trazer uma lição breve, uma breve sapiência sobre o tema trazido pelo programa hoje, que é o Sermão do Monte. Pastor Claudomir. Meus amados, eu gostaria de compartilhar com vocês, à luz da palavra de Deus, me valendo de um versículo que está dentro do contexto do Evangelho de João, que traz elucidação para aquilo que estamos comunicando nesta noite. E esse versículo encontra-se no capítulo 8, o verso 12, apenas o versículo 12 do Evangelho de João, que diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós estamos aqui, irmãos, diante de uma analogia. Jesus, ele se vale de uma linguagem muitas vezes figurada, e aqui ele se compara à luz. Nós, evidentemente, hoje talvez não tenhamos a dimensão do que a luz representava originalmente para essa geração que Jesus estava falando. Naquele contexto em que Jesus viveu, a luz era muito mais importante do que seja talvez para nós hoje, porque as pessoas viviam em trevas intensas. Muitas vezes a locomoção era feita a partir de lamparinas de azeite, que tinha o pavio, o indivíduo acendia e botava acima da cabeça. E nos lembra justamente quando o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nós vamos associando essa importância da luz à nossa necessidade. Nós estamos aqui num ambiente totalmente iluminado, onde nós temos clareza, nós temos percepção, nós temos acesso visual a todos os cantos desse ambiente. Mas imaginemos que falta energia agora em Limoeiro, na sua casa, meu ouvinte que está aí ao alcance da minha voz, e você vai ter dificuldade até de se locomover, porque tamanha a necessidade e a importância da luz para a nossa vida. Evidentemente, Jesus não estava falando dessa luz que nós contemplamos, aquela que ilumina, artificial, como bem disse aqui Galvão, mas ele estava falando da luz espiritual, aquele que trazia elucidação, trazia clareza para a realidade espiritual do ser humano. E ele estava falando para pessoas que tinham uma formação religiosa rígida e que muitas delas até se autocompreendiam como alguém realmente perfeito, alguém que estava cumprindo aquilo que era exigido acerca da sua conduta, da sua forma de viver, da sua forma de se comportar. Mas Jesus é alguém que é profundamente diferente do que nós podemos compreender a respeito de qualquer outro mestre. Ele é o próprio Deus. E ele não só contempla a nossa aparência externa, como ele sonda os nossos corações. E esse próprio Jesus, ele vai dizer aqui, através da linguagem de João, que se a luz que há em ti são trevas, quão densas são essas trevas? Muitas vezes o indivíduo, não, mas eu sou luz, eu sou isso, sou aquilo. Há um ditado que eu só vim compreender depois que eu comecei a amadurecer os meus conceitos. Tem um ditado que nós dizemos assim, de maneira muito corriqueira: de boas intenções o inferno está lotado, porque existem realmente pessoas que aparentemente se mostram bem intencionadas, mas quando nós percebemos os seus intentos e aquilo que são muitas vezes motivações escusas nos são reveladas, nós percebemos a maldade que há no ser humano. Mas eu quero dizer a você, meu amado ouvinte, que mesmo tendo esse conceito a respeito do homem, compreendendo o homem, como Jesus próprio disse que o homem, ele conhece o homem, que o homem é mau. Mal no sentido de que aquilo que está dentro do homem, a sua inclinação é realmente para o mal. E eu não estou querendo aqui de forma alguma constranger ou julgar ninguém, não. Eu estou falando a partir da minha própria essência de ser humano. Porque eu quero refletir com você nesta noite. Vamos considerar que você tenha tido um desentendimento com um vizinho, com qualquer pessoa. Se 10 pessoas se aproximarem de você, uma a uma, talvez de 9, de uma você receba um conselho positivo. De 9, no mínimo vai dizer assim: vai, bota na delegacia, vai para o juiz, vai não sei para onde. Eu tenho uma arma lá em casa, não digo que foi eu que te dei não, viu? Mas porque realmente há uma inclinação para o mal. E Jesus está aqui, ele se insurge no cenário da história, trazendo à luz justamente essa nossa deficiência
E é por isso que, quando nós tratamos aqui do primeiro item, né, da bem-aventurança daquele que é pobre de espírito. E essa pobreza de espírito é reconhecer isso que eu estou dizendo a você. É não se deixar mover por esses interesses escusos que muito mais atendem à inclinação do mal do que a vontade de Deus para a vida do ser humano. A Bíblia diz que você e eu fomos formados imagem e semelhança de Deus, para vivermos em comunhão permanente e eterna com o nosso Deus. Esse é o propósito de Deus na nossa criação. Aí você poderia dizer, mas pastor, por que a humanidade está tão distante desse propósito de Deus? Porque a humanidade cedeu justamente à inclinação do mal. Satanás, ele trouxe destruição para o relacionamento do homem com Deus. Mas lá no Éden, no capítulo 3, no verso 15, Deus falando a respeito do pecado humano, ele disse que poria inimizade entre a semente da mulher e a semente de Satanás. Ele feriria o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. E essa pessoa que veio para esmagar a cabeça de Satanás é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E ele é essa luz que ilumina a nossa vida, ilumina nossos passos e quer transformar a sua vida, como fez comigo e faz com todos aqueles que se entregam a ele, reconhecendo o seu senhorio sobre a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos já chegando ao termo de mais um programa Palavra da Verdade. O nosso desejo é que eu vou dizer a você que você comece de hoje em diante ser pobre de espírito para alcançar essa salvação, tão bela salvação trazida através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós queremos mandar um abraço especial lá para o bairro Zé Fernando de Sassa, a dona Elna e o seu esposo, o ex-vereador Galo, estava na escuta do programa. Ela até esperava que o programa de hoje fosse feito a respeito do dia de finado, mas fica para outra ocasião, dona Elna. Muito obrigado. Rosa, Edileus, o pessoal ali do bairro José Fernando de Salsa. Lá no Alto São Sebastião, nós temos a enfermeira Ana Paula, está lá na escuta do programa. Temos também a nossa irmã Alexandrina, da igreja de Gamileira. Agradecer a todos os nossos ouvintes que estão ao alcance da nossa palavra. Pastor Clodomir. Eu gostaria de trazer uma saudação destacada para o meu amigo Antônio de Tereza, né? Ele e sua família. Nós temos um contato com ele hoje. Ele é um assíduo ouvinte do programa. Deus continue abençoando sua vida, Antônio, e também da sua família. Carlos, ali no Alto São Sebastião, no bairro Ernesto, minha esposa em João Pessoa, pastor Clodoaldo, meu irmão, os que fazem a Igreja Batista Ágape, da qual eu sou pastor ali no Alto São Sebastião, toda a comunidade do Alto São Sebastião, bairro Ernesto. Na Paraíba também, pastor. A irmã Creu, ela ligou para mim no programa passado e não deu tempo a gente mandar um alô para a praia de Acaú, lá na Paraíba. A irmã Creu é da Assembleia de Deus, lá no município de Acaú, Pitimbu. Amém. Presbítero Xavier em Santa Cruz, pastor Zé Maria, Araucária, no Paraná, ali em Curitiba, irmão Carlos Cândido em Guarabira. Sintam-se todos abraçados, todos os nossos ouvintes, que tenham todos uma semana de paz na presença de Deus. Agora há pouco um colega nosso, o doutor Adonias Martins, da Igreja Batista de Casa Amarela, estava dizendo que estão na escuta do programa, e ele faz parte do Quarteto Martins, lá da Igreja Batista de Casa Amarela. E o nosso abraço a todos os nossos ouvintes, Robertinho Galvão, Liz Albuquerque, Camila da Verdade. Um abraço grande à família Albuquerque. Amém. A família Vieira, né? Vieira de Melo. Pastor Isaac, Pastor Isaac, a sua esposa e toda a sua família. Pastor Erivaldo, da primeira igreja também da cidade, aqui, Pastor Erivaldo. Armando Pacheco, que recebeu. Georgia, sua esposa. Armando Pacheco, que essa semana tivemos com ele sexta-feira aqui, né? A família Santiago também, a nosso Jeová Santiago, que estava conosco até agora há pouco. E mandando também um alô para Antônio do Gás, que está aniversariando nessa semana. E o próximo domingo terá o seu aniversário ali na cidade de Machado. Estaremos lá, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês, doutor João, da de Machado também. E todos que estão ouvindo o nosso programa de hoje. Deus abençoe. E o Espírito Santo de Deus toca no seu coração. Aceite Jesus como seu
único e suficiente Salvador, e seja feliz. Vamos orar encerrando o programa. Pastor Claudomir. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esse momento especial na tua presença. Continua nos usando para a glória do teu nome. Abençoa todos que ouviram a tua palavra e faz com que essa palavra, ó Deus, reverbere em seus corações. E se porventura alguém que não se entregou a ti ainda como único verdadeiro Deus e ao teu Filho, como único suficiente Salvador, que possa fazê-lo em tempo hábil, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo domingo. Vai dar tudo certo. Você ouviu na Cultural FM o programa Palavra da Verdade. Direção Elierquim e Roberto Galvão. Essa é mais uma ação evangelizadora da Igreja Batista de Limoeiro.